Boa tarde, gente. Bem-vindos a mais um Brain Talks, aqui nosso momento de conversa com todos os funcionários e alguns convidados aqui na Marketing for Edu, né? Em que cada edição a gente traz um tema diferente para discutir um pouquinho sobre o cenário atual do marketing. E hoje, particularmente, né, a gente vai estar falando sobre marketing de diversidade, nosso tema central é marketing além do arco-íris, né, onde a gente vai discutir um pouquinho sobre as campanhas publicitárias e como elas têm trazido, né, essa representatividade LGBT para a cena. Então, a gente tem aqui, né, uma série de maravilhosos funcionários da Marketing Período que vão cada um trazer um pouquinho das suas experiências, assim como também alguns convidados, né? Então, para a gente começar aqui, eu queria que cada um se apresentasse e em seguida a gente parte para a discussão. Vamos lá. Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Gabriela, eu sou gerente de mídia aqui na Marketing for Edu, e meu primeiro Brainstalk, estou muito feliz de estar aqui. E é isso. Vamos trocar ideia. Eu sou Bruno, eu sou analista de Business Intelligence aqui na Marketing for Edu. Vamos lá para mais um papo. Sim? Sim. Então, pessoal, eu me chamo Lincoln. Eu não sou da área muito de marketing, na verdade eu sou farmacêutico, mas eu mexo muito com marketing desde a graduação, eu já me formei. E eu entendo um pouquinho, assim, né? Eu sou mais da parte de medicamentos. Vai lá, João, se apresentar. Bom, eu sou o João, mais conhecido como Vini, sou Growth Hacker da Marketing for Edu, e também é o meu primeiro Brainstalk, estou um pouquinho nervoso, então relevem um pouco qualquer errinho aqui, tá? Priscila. Oi, gente. Eu ia falar, mas deixa a Priscila falar. Vai, Pam. Não, então, meu nome é Priscila. Acho que nem tem erro, né? Que é só troca aqui, né? O que tiver de errado, a gente vai se consertando, se ajudando para melhorar. Vai, Pam. Agora é minha vez. Oi, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Eu sou a Pamela. Eu sou diretora de arte aqui na Marketing for Edu e esse já é o meu terceiro Brain Talks. Estamos ficando craque já. Legal. Oi, pessoal, sou Nathaniel, sou o Trade Marketer aqui da Unifacisa. Olha. Todos devidamente apresentados, então vamos lá à nossa discussão, né? Eu acho que a gente parte de um apanhado um tanto histórico, né? A gente tem na cena brasileira, né? Na comunicação brasileira como um todo, uma série de personalidades que foram representadas por muitos anos, né? Personalidades da comunidade LGBT que tiveram certo protagonismo, né? Principalmente na década de 80, de 90, que a gente tinha televisão brasileira cheia de personalidades, né, como a Vera Verão, como a Rogéria, que ficaram ali no imaginário brasileiro, né, e que por muitos anos tiveram sempre um lugar do humor, né, da piada, era um lugar que era dado à comunidade LGBT. E aí, né, caminhando mais um pouco, a gente vai tendo diversas personalidades, mas a gente volta muito para a pauta, principalmente dentro do marketing, quando a gente começa a ver, né, LGBTs nas campanhas publicitárias. E aí, tanto lá em 2015, na campanha do Boticário, que foi muito falada, depois, quando a gente começa a ter mulheres transexuais nas campanhas de produtos de beleza, enfim, a gente começa a retomar esse espaço, e aí, a partir do momento que a gente não é mais, né, não está mais naquele lugar de humor, não está mais naquele lugar de alívio cômico dentro dos programas, dentro da publicidade, a gente começa a ter muito uma repulsa, né, do público geral para a comunidade LGBT. Ao mesmo tempo, a gente vê aí, né, uma crescente muito grande em trazer essa representação para o marketing, né, para as campanhas publicitárias. Então, eu acho que a gente parte desse ponto onde a gente tem a interseção, né, da publicidade, tentando trazer mais essa representatividade, e ao mesmo tempo a gente tendo discussões no âmbito social, né, de a que vale essa representação, a gente tendo aí boicote a algumas marcas, então de tentar entender mesmo até onde a gente está falando de uma vertente, né, dentro do marketing que realmente se consolida, fazendo essa representação, e até onde a gente está tendo a representação a partir do pink money, né, que é esse termo que vem sendo bastante usado, né, para denominar justamente essa força econômica que a comunidade LGBT é, e que muitas vezes as marcas, né,
dão essas migalhas de representatividade para a gente, em busca justamente de atender esse público, de trazer, né, esse poder econômico para adquirir seus produtos e tudo mais. Então, acho que a gente tem aí muita coisa a trazer, muita coisa diferente a trazer para essa discussão, mas eu acho que principalmente para entender, né, o que é representação, o que é oportunidade comercial e como a gente, né, enquanto profissionais de marketing, conseguimos, né, mudar esse cenário para que a representação ela realmente seja cada vez mais aberta, cada vez mais relacionada ao que realmente é real e que represente não só, né, também uma letra da sigla, mais que todas. Então, abro aí para vocês trazerem as colocações de vocês sobre o tema, o que vocês acham, o que vocês não acham, como vocês realmente veem esse cenário. Posso falar rapidinho? Eu tenho só 6 minutos. Vai lá. Mas assim, pessoal, pelo que eu tenho percebido, né, como o Jorge falou, isso lá no início com Vera Verão, com outras representatividades que estavam na TV, a parte LGBT era mais voltada para a comédia, né? Mas a gente vê que os conceitos eles evoluem com o tempo e hoje em dia você tem a representatividade em outros locais, mas até a gente conseguir, né? Antes o pessoal achava que nós éramos uma minoria, né? Que nós não tínhamos poder econômico nenhum e daí foi de fato uma luta, né? Aquela questão do meio da representatividade. E viram o poder da comunidade foi quando começaram as campanhas. Só que, pelo que eu percebo, assim, com o tempo, né, que perceberam o poder da comunidade LGBTQIA+, eles deram mais visibilidade e, às vezes, acabou que exagerou um pouco, né? Eles acabam utilizando o público para ganhar o dinheiro, né? Porque a gente tem o dinheirinho, nosso dinheirinho, e depois eles acabam que acontece algum episódio de homofobia, de transfobia, e as empresas acabam meio que se velando disso, né? Eles tapam os olhos e o que a gente tem que lutar agora é tentar conseguir cada vez mais representatividade, não só da trans, mas também do gay, da lésbica. Eu vejo que muitos comerciais também não trazem a questão das lésbicas, também não binários, enfim, os outros termos lá da comunidade. Isso é que eu tenho percebido, mas novamente é uma pessoa. Eu estou mais na universidade, mas pelo marketing que eu tenho feito, tanto dentro da universidade quanto fora, essa foi a minha percepção. Isso mesmo. E, só complementando, os próprios dados, eles mostram isso, na questão principalmente do poder econômico da nossa comunidade. Porque só no Brasil, em 2020, a comunidade movimentou dos 450 milhões de reais, e aí quando a gente vai para a parte mundial, na área de tecnologia, segundo a Altnow, foram 6,9 bilhões que nossa comunidade pagou, né, tipo, movimentou, e 16 bilhões no ramo da moda e vestuários, etc. Sem falar também, pelo censo do IBGE, as famílias LGBTs, elas ganham 65% a mais que famílias héteras. Então, tipo, tudo isso contribui para que as marcas comecem a ficar de olho nesse público. E aí, como o Jorge citou no início, a campanha do Boticário, a gente pode pegar por 2 vieses. Um, que é o do público, e a gente percebe o quanto ainda o afeto LGBTQIAP+, é demonizado. Eu digo isso não só lá em 2015, mas atualmente. Eu gosto muito de usar o case da Disney, porque as pessoas quase sempre utilizam o argumento de que as crianças isso, as crianças aquilo. E aí, recentemente, nós tivemos o filme do Lightyear, que mostrou um beijo de um casal lésbico. E aí isso gerou grande comoção, grande boicote, sendo que no live action de A Bela e a Fera, nós tivemos o personagem LeFou, que ele também tem uma cenazinha no final com outro cara. Só que o LeFou, ele como é que eu posso dizer? Ele tem uma pegada mais cômica. Então, quando a gente tem o LGBT mostrado pela pegada cômica, é ok mostrar, mas quando a gente tem as famílias LGBT, nós temos o afeto LGBT, isso aí é super coisa do demônio. Outra coisa que demonizam bastante é justamente o beijo LGBT no Lightyear. E aí colocam assim, porque filme de criança não deveriam nem ter um beijo, sendo que nós temos 84 anos que existem filmes de princesas e isso nunca entrou em pauta. Entende? Então a gente percebe pelo lado do público e também a gente precisa entender a diferença da marca entre mostrar LGBT e se posicionar como uma marca
pró-LGBT, porque mostrar, você pode criar uma campanha, você pode estampar um produto, vender e beleza, vendeu naquele mês e tal. E se posicionar é diferente, é quando você tem alguma problemática, você ir ser incisivo naquilo, se posicionar naquilo. Então, acho que são dois paralelos que a gente pode também perceber isso, né? E aí a gente entra, rapidinho só para encerrar, num conceito chamado pinkwashing, que é justamente isso, de você se apropriar da comunidade LGBT, da pauta LGBT, só que você não fazer nada para contribuir aquilo, você só ganha o dinheiro naquele mês e depois, sabe? E aí é algo que elas pecam até nisso, porque elas ganham naquele mês, só que deixam de fidelizar esse público para continuar ganhando, que a gente tem que pensar como marca quer lucrar, independente de qualquer posicionamento dela. Então a gente precisa ver também por esses vieses. Só pegando o gancho aí, que o João trouxe 1001 pontos, então pegando um pouco do... Muito bem, parabéns, João, e obrigado. Só pegando um pouco do gancho do João e do Lincoln, eu queria fazer um pequeno questionamento, né? Como sempre, eu gosto mesmo de pegar alguns pontos e problematizar. É o meu perfil isso. E aí, a problematização que eu queria trazer aqui em sala seria se realmente... Será que eles estão preocupados com a nossa situação financeira, com o nosso poder aquisitivo? Será que eles realmente estão preocupados se a gente vai comprar? Né? Por qual motivo eu queria trazer esse questionamento? E quando a gente pega uma marca X, né, vamos trazer para o segmento de vestuário, que é mais fácil. E aí a gente está no movimento LGBT, e aí vai e tudo mais, e a gente desenvolve uma linha de produtos para esse público. Ora, se eu sei se eles vão comprar, no mínimo eu tenho que fazer uma pesquisa de mercado, do que eles consomem, o gosto deles, ter um design realmente bonito, mas é o que a gente percebe que não é bem assim. Eles só estampam a nossa marca, a nossa bandeira LGBT, pronto, tá aqui, comprem. Né? Então, será que realmente isso está atrelado? Realmente, será que os LGBTs, a campanha que eles fazem, trazem realmente algum retorno financeiro para eles? Eles conseguem realmente depender e engajar o seu budget ou não está fazendo só para cumprir tabela? Aí vem outro questionamento. Eles estão preocupados com o nosso poder aquisitivo ou estão com medo de ser cancelado na internet? Né? E aí abraça qualquer bandeira pela frente. Que a minha maior preocupação é essa. Nenhum momento, assim, pelo que eu percebo, nenhum momento eles estão preocupados que a gente pode comprar ou não. Eu passei por uma situação muito simples agora, um exemplo, eu estou me casando, o Gabi sabe muito bem disso, né? E quem já casou, está organizando seu casamento. Eita, satisfação, Lincoln. Obrigada, Lincoln. Tchau, Lincoln, obrigada. Organiza o casamento. De verão, né? Até mais, precisando. Tá? Obrigada, Lincoln. Tchau. Tchau, cheiro. Tchau, Lin. Então, assim, quem prepara um casamento sabe que você, assim, a sua verba vai para 2 segmentos, não tem como. Decoração, né? E, no caso, buffet. Não é, Gabi? Você que já foi casado, você sabe que... Decoração como flor, né? Buffet. Então, é onde que vai consumir praticamente 70% da sua verba. Só que, quando eu contratei a cerimonialista, ela já me falou, Natan, essa não faz casamento LGBT. Eu falei, não, para mim também não quero. Nem vou brigar, né? Não faz sentido se uma pessoa que, para mim, não aceita, não está de meu favor, também não quero por obrigação. Então, ou seja, ela em nenhum momento está preocupada com o meu dinheiro. Né? Muito pelo contrário, mas eu sei que se existir uma causa de cancelamento, ela vai postar a favor do casamento LGBT. Né? Então, eu tenho esse medo. Eu não quero ninguém, eu prefiro muito mais alguém interessado no meu dinheiro ou com medo de mim, sabe? Porque se ele está interessado no meu dinheiro, ele está interessado em alguma coisa. Mas eu não quero que as pessoas me temam. Eu não sou um monstro, eu não tenho o poder de destruir alguém. Mas eu acho que é isso que hoje a sociedade está vivendo, né? É um medo muito grande de outras pessoas. É um medo do que você vai achar de mim ou do que eu vou achar de você. Se eu vou ser cancelado ou se eu não vou ser cancelado. É um medo de a gente ser aceito, né? E quando eu falo aceito, eu, pessoa individual, é eu como eu quero ser no coletivo, né? Então, assim, existem essas preocupações que eu queria saber se vocês seguem essa linha ou se realmente as empresas estão interessadas em nosso dinheiro. Enfim, deixo aí aberto. Eu acho que cai até naquele meme, né, que rodou na internet algum tempo atrás, de uma barbearia que tinha uma plaquinha escrito, né, atendemos também gays.
sabe? Porque eu atendo todos os públicos, mas também atendo gays, né? E eu acho interessante quando a gente correlaciona, né, essas coisas, porque eu acho que tanto o que eu trouxe, quanto o que o Lincoln trouxe, o João trouxe, casam muito bem dentro dessa proposta de que, para além, né, de estar visando trazer esse dinheiro das pessoas LGBTs para adquirir os produtos, né, e que muitas vezes, como o Nathaniel disse, né, de forma muito taxativa, né? Vou aqui estampar várias camisas, chinelos, bolsas com a bandeira LGBT e esse é o produto que eu tenho para esse público, né? Para a comunidade LGBT. Mas que, para além disso, também tem esse grande medo de ser cancelado, né? A gente está na era do cancelamento e isso é tudo que se fala em boas partes das discussões, né? De que as marcas elas precisam se colocar para não serem canceladas e que a gente sabe que, assim, muitas vezes esses cancelamentos tomam a internet, mas acabam nem caindo no mundo real, né? Porque a gente teve diversos casos mesmo de roupas de marca, quando a gente fala da comunidade LGBT, né? De donos de grandes empresas de roupa do Brasil, de marcas brasileiras, né? Que tiveram aí seus donos associados a ideologias, né? Que totalmente preconceituosas, que vão de contra, né? Ao que a gente tanto defende quando a gente fala de diversidade e que na internet foram cancelados, mas a gente sabe que no final do ano o faturamento não mudou, né? Ao mesmo tempo que a gente tem sempre essa discussão de tal marca precisa falar disso daqui, senão a gente vai cancelar. Pode falar, Gabi, eu vi que você... Não, eu ia falar assim, na minha posição, né, de ser uma pessoa, de ser hétero, de ser mãe, de ser... Trabalho com internet aqui na minha cidade, faço alguns trabalhos de digital influencer, então eu vejo, o Nathaniel falou muito disso, assim, a gente não é um monstro, né? A gente tem medo, às vezes, de falar e de ver como as pessoas vão tratar a gente, né? Eu não quero que uma pessoa que não apoia o casamento LGBTQIA+, venha fazer meu casamento mesmo, não tô nem aí, se ele entende, mais ou menos isso, e eu na minha posição, quando é engraçado, porque assim, nós do lado de cá, que a gente não tem lugar de fala, que vocês possuem, mas quando a gente apoia, que a gente defende a causa e vai para a luta junto, e põe a cara, e expõe o que pensa e defende, nós também temos aqui pessoas que acham um absurdo, sabe? Coisas, às vezes, que eu posto, que eu falo alguma coisa, de perder 2, 3 mil, 5 mil seguidores de uma vez só, quando eu falo que eu sou contra tais ações, que eu sou a favor do casamento gay, que eu sou a favor do beijo gay, que eu sou a favor, porque para mim é tudo beijo, é independente de qualquer coisa, para mim é beijo, beijo é beijo, amor é amor, e tchau, e sejam felizes, sabe? E você vê que até nós, no nosso papel de hétero, né, de mãe, as pessoas falam, cara, mas você apoia isso pro seu filho? É isso que você quer pro seu filho? Eu já recebi hate de falarem isso pra mim, de perguntar isso pra mim, mas é isso que você quer com seu filho? Eu falo, cara, o que meu filho quiser, ele seja feliz, independente das escolhas dele. Então, assim, você vê que a galera do lado de cá, assim, até quem apoia, imagina vocês, o que vocês, né, o que vocês passam. Então, é muito, quando a gente fala que, e aí pegando um pouco da fala que João, que Vini trouxe pra gente, do tipo, será que a Disney apoia mesmo esse beijo? Ou ela só colocou ali para realmente gerar uma receita, ter um faturamento em cima daquilo, para ver a reação? Porque a gente tem, ao longo da história da Disney, alguns casos de análise dos filmes, né, que foram super julgados. Mas por que quando é só o beijo gay, traz essa discussão toda? E nós que apoiamos, né? Onde é que está todo mundo levantando a plaquinha e falando, opa, isso aí tem que ser, a gente tem que normalizar, né? Esse tipo de ações das empresas. E aí, já também pegando um pouco do gancho do que Vini falou, e eu fui assistir o comercial da Boticário, porque eu não lembro nem o que eu jantei ontem, quanto mais do comercial de 2015, você vê que o comercial, ele dá super a entender que ali era o Dia dos Namorados entre um homem e uma mulher, o comercial todo. E no final, né, quando ele vai, ele fala, cara, olha, você tem um casal
de homens, você tem um casal de mulheres, você tem um casal de homens e mulheres. Vamos normalizar isso, né? Mas por que desde 2015 para cá, aí é um questionamento meu, não sei se foi feito, é uma pergunta, existiam mais ações do Boticário assim também? Ou ficou naquilo, sabe? E isso normalizou a partir de 2015 para cá, de 100% do que o Boticário fez, quanto que foi destinado para esse público? Porque aí bate no que o Nathaniel falou. A gente está usando o meu dinheiro, você só quer o meu dinheiro naquele momento ali, foi só para fazer um teste, ou realmente a tua marca abraça o que é o propósito da nossa bandeira, do que a gente levanta, do que a gente acredita, né? Então, eu fico preocupada, e até converso muito isso com meu marido, com meu esposo, sobre as decisões dos nossos filhos, né? Meu filho tem 1 ano, minha filha tem 7 meses, mas como vai ser o mundo daqui para frente? Qual é o mundo que a gente quer entregar para os nossos filhos, né? O que a gente quer que essa galera passe a enxergar? E as marcas têm muita responsabilidade de colocar isso no papel para funcionar, né? Eu quero levantar uma discussão aqui, um pouco na contramão do que a gente está falando, e até discordando um pouco do Nathaniel também, que fala sobre o quanto eles estão preocupados com o dinheiro de seja qualquer segmento da sociedade, seja minoria ou não. E eu acho que isso fica um tanto evidente quando a gente pega uma série de marcas que, durante o mês do orgulho, adoram trocar as cores, mas você vê que o Twitter da marca no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa está colorido, no Oriente Médio não está. Ou seja, é uma relação absurdamente venal e eu creio que eles têm um interesse também pelo cada vez mais aceitamento na sociedade de LGBTs e qualificação e todo esse lance de ter mais dinheiro, né? Como as pesquisas mesmo mostram. Eu também acho interessante, assim como teve a campanha da Natura, que teve o Tami, né, que fez aquela campanha do Dia dos Pais também. Então, a gente está falando muito num viés inclusivo, né? Mostrar essas pessoas que são gente como a gente, né? São pessoas normais, são pessoas que têm suas paixões, seus trabalhos, sua família. E aí eu queria pegar um pouquinho do que foi falado antes, como foi falado, vai estampar um arco-íris e agora virou LGBT, porque sim. E querendo ou não, é uma fatia de mercado, um segmento que compra, assim como vocês falaram mais de uma vez aí, inclusive em coisas de roupa, né, uma coisa estética, que muitas vezes acaba sendo associado ao público LGBT, principalmente ao grupo gay. Dito isso, o que eu queria saber para vocês, jogar a bola de volta aí para os marqueteiros, tá? Quando a gente pensa na inclusividade de colocar as pessoas LGBT com o resto das pessoas mais comuns, e os LGBT são pessoas comuns, mas colocar naquele imaginário, né? Tirando do imaginário do gay caricato, como tinha na década de 90, 80, enfim. Quando a gente parte para o outro lado, fazer um nicho, empresas que querem vender justamente para esse segmento. Só que aí nós caímos no princípio, num viés que precisamos segmentar essas pessoas e muitas vezes dentro de uma rede social, por masculino ou feminino, nós não vamos encontrar essas pessoas. Porém, precisamos de outras ferramentas para poder chegar até essas pessoas. Como conseguir dados para poder segmentar e criar uma boa persona, que é imprescindível no marketing, sem que a gente caia no estereótipo, no caricato. O que vocês acham? Eu acho que aí a gente parte de meio que uma reorganização das plataformas como a gente vê, sabe? Porque a gente está caminhando para que cada vez mais as pessoas elas se autoafirmem dentro de, não diria nem minorias, mas dentro de orientações de gênero, dentro de orientações sexuais. Então, dentro das plataformas, a gente ainda tem isso muito pouco. Então, a gente não consegue, como você mesmo disse, se a gente for fazer hoje uma campanha no Google, uma campanha na Meta, a gente não consegue separar. A gente não consegue dizer exatamente, essa pessoa aqui, ela é homossexual, essa pessoa é bissexual, essa pessoa é não binária, essa pessoa é transexual. Mas eu acho que, assim, a partir do momento em que a gente vai caminhando nesse sentido, né, e que a gente vê que muitas plataformas, elas já abriram, né, essas auto-identificações para mais e mais e mais opções, eu acho que a gente caminha para um momento que a gente vai
conseguir, né, numerar de uma forma melhor para a gente poder segmentar essas campanhas. Mas aí a gente também entra em outras discussões, né? E a gente sabe que, por exemplo, para determinado produto, assim como eu construo uma persona, né, sem levar em conta a sexualidade, eu consigo construir uma persona levando em conta alguns traços de comportamento. E que aí, claro, a gente sempre vai cair um pouco no caricato, mas ainda assim a gente vai conseguir criar segmentações. Porque, por exemplo, se eu quero vender um produto especificamente, seja esse produto criado para essa comunidade ou que seja um produto que dialogue com mulheres lésbicas, eu vou ter alguns traços de comportamento que eu consigo identificar que é comum numa maioria. Não vai representar a totalidade, porque nada representa a totalidade, inclusive quando a gente fala de pessoas heterossexuais, mas a gente tem ali um caminho que a gente pode se direcionar para atender aquele público. Gabi, você... Não, desculpa. Tudo bem. Mas eu acho que o caminho é esse. A gente nunca vai conseguir fugir de alguns estereótipos, e isso não é algo negativo. Até porque, até quando a gente está tratando de pessoas héteros, a gente tem estereótipos. Por exemplo, quando eu vou fazer um... Assim, a gente tem uma série de produtos, e eu nem vou citar marcas, voltadas para aquele homem machão. Né? Desodorantes, perfumes, enfim, uma série de produtos. E aí, quando eu vou tentar targear esse público, eu vou partir de estereótipos. Né? Eu vou ir atrás dos estereótipos que, para mim, vão representar aquelas pessoas. Então, eu acho que, assim, a questão agora é que a gente joga a comunidade LGBT toda dentro de uma caixinha. E a gente acaba, muitas vezes, criando estereótipos, criando imagens dentro da nossa cabeça que vão dialogar, muitas vezes, somente com o homem gay. A gente parte sempre dentro desse estereótipo, sabe? Inclusive, homem gay afeminado, né? Inclusive, né? Exatamente. Que é o mesmo personagem que a gente tinha lá na década de 90 com a Vera Verão. Porque esse personagem a gente teve por muito tempo. Enquanto a gente ria, a gente normalizava, né? Então, até quando a gente traz a situação para dentro de casa, né? Quando um adolescente, um jovem se assume para sua família enquanto gay, a primeira imagem que a família brasileira vai ter na cabeça é justamente esse estereótipo do gay extremamente afeminado, né? Trazendo aí sempre menções a Vera Verão, a Lacraia, que muitos dos homens gays, né, por muitas vezes foram associados à pessoa lacraia de forma pejorativa. Então, assim, a gente constrói atualmente, e é uma coisa que a gente precisa desconstruir. Eu acho que nós, enquanto profissionais de marketing, temos esse papel, né, de desconstruir justamente essa ideia de que quando a gente fala de comunidade LGBT, a gente está falando de uma persona, porque a gente não está. A gente está falando de uma pluralidade de pessoas que cada um, né, cada letra da sigla, cada pessoa vai ter aí, né, as coisas com quais elas se identificam e que elas não se identificam. Então, eu acho que o caminho que a gente precisa seguir para a gente conseguir, né, finalizando aqui a resposta da pergunta do Bruno, mapear esses públicos e conseguir direcionar bem nossas campanhas dentro desses meios digitais, né, dentro dessas plataformas digitais, primeiro, abrir espaço para que a gente tenha mais informação dentro das plataformas voltadas às pessoas. Então, se a pessoa se autoafirma, a gente consegue ter essa afirmação, e aí partir, né, de pessoas diferentes, né, dentro desses grupos menores, para que a gente consiga direcionar a campanha, sei lá, se meu produto ele é voltado a homens, tem uma comunicação, né, voltada para homens gays, homossexuais, afeminados, eu encare ali, né, todos os traços de comportamentos que vão me ajudar a entregar aquele conteúdo daquela pessoa. Mas se, porventura, eu tenho um público voltado para mulheres lésbicas, de meia idade, eu vou ter outros traços de comportamentos que vão me ajudar a chegar até essas pessoas. E eu acho até que os outros que têm a vontade para fazer colocações também relacionadas à pergunta do Bruno, né, acredito, eu estou vendo aqui que a Pamela está doida para falar, mas, ao meu ver, eu acho que esse é muito o caminho para a gente conseguir, né, dentro do marketing, ter um target mais bem definido dentro das plataformas de marketing digital.
Gente, eu tô aqui me tremendo para falar desde a hora que o Vini começou, porque eu fui pegando um ganchinho de um de outro, aí eu vou fazer um aparato de vários comentários sobre vários tópicos. Primeiro, sobre alguns dados que o Vini trouxe lá no comecinho, sobre o fato da população LGBT ser consideravelmente bem de vida em comparado a famílias héteros, digamos assim. E há um tempo atrás, eu consumo muito conteúdo LGBTQIAP+, eu sou bissexual, e então a gente, assim, eu acabo lendo muita coisa, porque às vezes eu busco tentar entender o que acontece comigo e tentar entender o que acontece com o meio como um todo. E recentemente eu li uma publicação de um psicólogo, que também é gay, e nessa publicação ele fazia uma análise sobre a síndrome do bom menino, ou da boa menina, que é basicamente aquela criança viada, né? A criança que já, desde muito cedo, já vinha com todos os trejeitos e era muito repreendido por isso desde sempre. E às vezes nem tendo trejeito, dentro dela ela sabia o que ela era, ela sabia o que ela sentia, e para compensar isso, como era algo visto como errado na sociedade, como era algo muito reprimido, ele tentava compensar de todas as formas possíveis para tentar diminuir a dor, digamos assim, de quem está ao redor. Então, aquela criança viada era também um filho perfeito, um aluno perfeito, carregava o peso do mundo das costas. E quais as consequências que isso traz para uma pessoa LGBT hoje? Provavelmente aquela pessoa teve uma formação acadêmica muito boa, escolheu uma carreira muito promissora e deu ela uma condição financeira mais razoável. E isso é um dos fatores que influenciam, né, no fato da população LGBT estar crescendo economicamente, tá abrindo espaços por aí, essa síndrome do bom moço que meio que forçou a barra, exigindo a excelência dessas crianças que hoje se tornaram adultos, que se tornaram geradores de renda e consumidores. Aí fecha essa aspa dessa análise. Outra coisa que também influencia na questão econômica dos LGBTs é o fato de muitos terem sido abandonados pela família, terem sido expulsos de casa, terem cortado laços com família, e a maioria não tem filho, ou seja, acaba tendo um gasto a menos, e isso é uma análise que eu já escuto há muito tempo, desde que eu era adolescente. Uma professora minha de redação, ela disse que o filho dela era gay, né? Ele era casado, e ela falou, olha, o filho, no caso, o esposo do meu filho, a família dele abandonou ele. Mas recentemente ele tinha sofrido um acidente e tudo mais, ele sofreu um acidente, ficou muito perto da morte, a família ficou meio que nos arredores para tomar os bens dele. E isso é uma situação muito triste também, porque ele lutou tanto para ter aquele espaço, foi abandonado pela família, adquiriu uma condição financeira boa, mas a primeira oportunidade que apareceu, assim, a oportunidade de botar as garras, assim, nos bens dele, a família dele estava lá. Mas a hora que ele precisou, ele não tinha. E isso fala um pouco sobre a questão financeira, né, da população LGBT que está crescendo e tudo mais, estão tendo mais oportunidades. Sobre o que o Nathaniel falou, será que a empresa, ela quer mesmo, ela se importa mesmo em pegar a grana dos LGBT? Será que essa é uma análise estudada? Será que isso foi algo realmente pensado ou só está lá por estar lá? Ao meu ver, não existe empresa zona boazinha. Não existe nada não pensado no mundo do marketing, no mercado. Ao meu ver, não existe isso de, não, a gente vai só botar aqui para cumprir cota. Não. Eu acho que é tudo muito bem pensado, tudo muito bem articulado, tudo muito bem estudado. Isso é, na minha opinião. E sobre as segmentações que o Bruno falou, eu acredito que existe sim formas da gente elaborar uma persona, mas o Jorge concluiu isso muito lindamente, falando que ainda não temos ferramentas para isso, assim como não temos ferramentas para várias outras coisas, para várias outras divisões e várias outras segmentações em direcionamento de campanha. Mas eu vejo que isso está mudando. Não é do dia para a noite que vai acontecer, mas eu vejo que isso está caminhando para a gente ter algo mais bem definido
para facilitar tanto para o consumidor quanto para as marcas que querem vender para esse público. Pronto, já falei demais, é isso. Só pegando aqui um gancho de Pamela, e alguns pontos até anotei aqui para não se perder, quando a gente fala novamente do poder aquisitivo da LGBT, eu trago outra reflexão. Será que realmente o poder aquisitivo em ascensão é do LGBT ou apenas do LGB? Né? Porque, assim, e o T? Né? Será que realmente o T tem condições financeiras? Né? Porque, para mim, o que eu penso, assim? Para mim ter condições financeiras, a gente tem que ter, às vezes, um bom trabalho, né? Receber bem, ter um bom cargo, um cargo de liderança, porque geralmente, quando a gente recebe, é um cargo de liderança, que recebe um pouquinho a mais, né? Então, será que vocês estão trabalhando, né? Ou eles recebem bem ao mesmo tempo mal? Né? Porque recebem bem porque estão na rua, mas mal porque não tem nenhum auxílio por trás, nenhuma garantia trabalhista por trás. Né? Então, essa pequena reflexão sobre realmente a ascensão financeira do LGBT ou apenas LGB. Em relação à segmentação, né? Eu particularmente não gosto muito de nomenclatura assim, gays afeminados ou padronizados. Eu prefiro mais trabalhar lifestyle, né? Estilo de vida. Por qual motivo? Um exemplo. Eu sou um gay afeminado e não tenho problema nenhum disso. Né? Mas se a gente pegar aqui, obviamente que é uma linha fora da curva, até, né? Obviamente que existe algo genérico, né? Mas quando a gente fala lifestyle, estilo de vida, a chance de assertividade é maior, porque a gente está pegando realmente uma porção disso, né? Então, quando a gente fala um gay afeminado, e é engraçado que a decoradora que eu contratei é a decoradora dos meus sonhos, mas quando ela disse, eu adoro fazer casamento gay, vocês são super felizes, vai ter pop, não sei o quê. Ou seja, eu falei, não, porque eu realmente, assim, o pessoal acha, porque eu sou afeminado, eu já tenho que ter aquela carga de características de eu gostar de pop automaticamente, eu tenho que ir para uma balada, eu tenho que falar de formas femininas, me vestir de forma feminina. Não, eu realmente sou um gay afeminado obviamente, né, assim, pela minha delicadeza e outras características efeminadas, né, mas o meu estilo não é esse, eu não gosto de pop, né? Muito pelo contrário, eu gosto de música clássica, eu não gosto de cerveja de balada, eu gosto de um vinho, eu gosto de estar na minha casa conversando. Eu falei para ela, não, meu casamento não é assim. Quero que o meu casamento seja extensão da minha casa, no máximo um piano, uma harpa e a gente conversando. Quero a noite todinha conversando. Nem quero o povo se levantando para dançar, porque eu não gosto muito de dança. Então, assim, ela chega a se espantar. Eu falei, não, calma aí, né? Existem outros gays afeminados, existe outro tipo, né? Então, assim... Ficou decepcionada porque você não vai fazer a coreografia, né, de diva pop. Lady Gaga, ei, calma aí, né? Não, a gente bota a Lady Gaga, mas bota o jazz dela, né? Eu quero conversar com meus amigos, eu quero, enfim. E aí, então, será que não vale a gente trabalhar por segmentação e não por nomenclaturas, né? Aliás, por lifestyle, o estilo de vida dele é mais aventureiro, o estilo dele de vida é mais clássico, será que eu não consigo mais pegar um público, enfim? E outra coisa que me preocupou muito em relação trazendo essa reflexão original do Pick Money, né, de será que realmente a empresa, ela trabalha, ela faz a propaganda pensando na LGBTQIA+, etc. Então, eu estava olhando um dia dessa entrevista, na verdade, há 3 dias atrás, entrevista de, não sei se pode falar, mas eu vou falar o nome, Caíto Maia, né, que é da Chili Beans, e aí ele estava dando testemunho, cara, que ele se emocionou, ele falou, poxa, velho, foi assim, uma entrevista assim, poxa, velho, eu fico muito feliz. Na verdade, o entrevistado, não, ele estava falando. Parece que é 30% do. 30% do. 30% dos colaboradores dele são trans, né? E aí ele realmente se orgulhou em falar: não, cara, eu tenho 30% aqui trans, e para mim a gente não liga para isso, e não sei o que lá, e pegou o entrevistado. Não, eu confirmo. Eu confirmo porque uma amiga minha trans, ela tem uma marca, a sua marca tatuada no corpo dela, por qual momento? Né? A gente traz essa reflexão. Aí ele disse, que massa, ainda bem que é você que está dizendo. Mas justamente por isso, porque a marca, ela se aproximou realmente de fato, né? Eu acho que, assim, o exemplo tem que vir de casa. Então, eles realmente cumprem a tarefa de casa, visivelmente, a gente não tem como negar que eles contratam, de fato, né, pessoas LGBTQIA+, e não só tá aí no mês Orgulho Gay fazendo uma campanha. Muito pelo contrário,
ele não precisa fazer em nenhum momento o mesmo orgulho gay, né? Ele precisa fazer nenhuma campanha. Se ele quiser passar despercebido, ele hoje pode, entre aspas, porque de fato é uma empresa aí que ela está aberta, ela não pergunta, né? Da sua sexualidade, ela não pergunta com quem você está casado ou não, assim eu espero. É o que eles transparecem, né? O que os consultores, colaboradores dele nos mostram. Então, acho que traz essa reflexão. Teve um dia desse, um diretor meu falou para mim, Natan, quando a gente se justifica demais, a gente fala demais, a gente pouco é. Né? Então, eu não preciso me mostrar, dizer, eu sou bom o suficiente, compre, eu tenho o melhor produto sempre, né? Porque quando eu me afirmo demais é porque eu tenho receio, eu tenho medo, eu tenho cicatrizes, então eu preciso estampar sempre. Não, o que é bom, o que de fato faz acontecer, as pessoas percebem, né? Tranquilize seu coração, a sua ansiedade, que o bom as pessoas vão perceber. E aí uma reflexão que eu trago muito. Como a Chili Beans, para mim, realmente, eu percebo que é uma empresa inclusiva, né? É o contrário de outras, por exemplo, uma grande loja de departamento que se diz inclusiva, que o nosso público está muito lá, eu trabalhei lá, já fui líder de lá, e um dos CEOs ia ser candidato à presidência da República, e calma aí, né? Ia ser da extrema-direita, e ele mesmo falou, olha, eu não sou a favor. E aí? Né? Como assim? Você faz uma campanha para mim, você faz um produto para mim, mas você não é a favor, né? Então, como está essa política aqui na empresa? Será que realmente rola ou não rola? Enfim, então, algumas coisas que a gente tem que pensar muito, sabe? Eu acho que é justamente esse é o ponto de virada, né? Esse é o ponto de virada para a gente entender se aquela marca está interessada no Pink Money ou ela está realmente trazendo, né, externando a cultura que ela tem dentro da empresa. Porque, assim, se é uma marca que me aparece todo junho fazendo uma campanha, patrocinando um trio na Parada de São Paulo, criando uma linha de produtos baseado na bandeira LGBT, mas que no dia a dia ela não tem, né, uma política inclusiva de verdade, e não só, porque eu acho que a gente se deixa tapear muitas vezes quando a gente vê uma empresa, sabe, no LinkedIn trazendo vagas voltadas para a diversidade. Mas não é só abrir a porta, é garantir que aquela pessoa ela vai ter um ambiente, né, em que ela consiga sentir à vontade para continuar lá. Porque uma das conversas que a gente já teve aqui dentro da Marketing for Edu, inclusive, quando a gente teve a oportunidade de trazer a Kézia Sonza, né, que é uma influencer daqui de Aracaju, para conversa, para o debate com a gente, é justamente isso, sabe? De que muitas vezes as portas elas são abertas, mas o preconceito, né, os estereótipos, os pré-julgamentos fazem com que aquela pessoa transexual ela não tenha, né, ela não tenha condições de trabalhar naquele lugar, né, de continuar dentro daquele. Ou são abertas para trabalhar nos fundos, né? Nunca na vitrine, né? Que é o que um pouco do Daniel falou, principalmente o pessoal do T, né? Principalmente não só quem é trans, mas também quem é travesti ou crossdresser ou qualquer outro tipo. São pessoas que têm muita dificuldade em acabar trabalhando também, principalmente com atendimento a público, né? Sendo a vitrine. Então, realmente é algo a se considerar. Inclusive, assim, eu já tenho ouvido relatos de travestis que foram contratadas para cumprir tabela, sabe? Que foram contratadas porque a empresa queria vestir a camisa da diversidade, mas que no dia a dia elas não tinham atribuições reais dentro da empresa, sabe? E aí eu acho que também trazendo um pouco o gancho para o nosso setor, né, dentro do marketing, que a gente todos aqui trabalham dentro do setor da educação, né? A gente também tem exemplos de faculdades, assim, já é mais difícil a gente ver faculdades levantando a bandeira, né? Tendo essas campanhas voltadas à diversidade, mas a gente sabe também de algumas universidades que, né, durante o mês do orgulho, fazem postagens alusivas, dizem que são inclusivas e que a gente não tem isso dentro da instituição, né, que muitas vezes as pessoas têm dificuldade muito grande de usar o nome social, por exemplo, o que muitas vezes, né, a gente tem colaboradores da instituição que têm uma posição preconceituosa para com mulheres lésbicas, enfim, até inclusive relatos de fetichização da sexualidade da outra pessoa, né? Que mulheres lésbicas acabam passando muito por isso. Então, eu acho que, principalmente a gente, né? Porque eu acho que o publicitário ele tem um grande poder, né? De ser agente de mudança,
independente do lugar, e eu acho também que, para além das campanhas, né, de realmente botar o pé e tentar mostrar o que acontece dentro das empresas, né, de transparecer o que acontece dentro das empresas. Então, massa, você quer fazer uma campanha alusiva ao mês do orgulho? Vamos começar aqui, vamos organizar a casa, vamos, né, ter uma política verdadeira que faça essas pessoas se sentirem acolhidas. Como você disse, eu reforço, porque tenho diversos amigos que trabalharam na Chili Beans, né? Acaba sendo uma marca que a gente não vê grandes campanhas, né? Grandes orçamentos no mês do orgulho para, sabe, botar aquilo na rua, levantar a bandeira, fazer o que for, mas que a gente sabe DNA que dele. está no DNA, que abre as portas, e não só para pessoas LGBTs, né? Para diversas outras coisas, diversos outros traços de personalidades e, né, visuais mesmo, né, de tatuagens e pinces, de ser uma empresa que realmente olha para as pessoas para além, né, das aparências e dos preconceitos. Agora, eu tenho uma grande amiga minha, ela é lésbica, e conversando com ela também é publicitária, e ela levanta uma causa da publicidade, de colocar a lésbica, né, as mulheres, o casal lésbico, mais nas publicidades. Ela fala ainda que, hoje em dia, até mesmo dentro do meio da comunidade LGBTQIA+, é mais, vamos dizer assim, normal você apresentar para a sociedade um casal de homens do que da lésbica, que a própria lésbica, ela também sofre preconceito, às vezes, dentro da própria comunidade também, né? Fora que não é tão exposto, você não vê hoje as publicidades colocando casais de mulheres, na maioria das vezes, você vê mais homens. Então, a minha pergunta para vocês também sentem isso, ou é só uma particularidade dela, uma percepção dela? Eu creio que isso ocorra porque essa parte, no caso de casal lésbico na mídia, eu acho que talvez pode ir para um viés que talvez o pessoal não queira transmitir a mensagem, né? Porque pode ser que passe uma ideia para agradar homens, né? Que é uma coisa que eles gostam de ver, né? Talvez o casal homoafetivo com dois homens passe uma mensagem mais clara, que não é para agradar eles, é para realmente incluir as pessoas. Eu imagino que talvez seja por isso. É uma percepção de vocês também, meninos? Na verdade, também tem a porcentagem, em geral, na comunidade, a porcentagem de mulheres lésbicas é menor do que homens gays, então meio que acaba também sendo menos comum. Então, eu acho que acabam tomando uma decisão de marketing aí e acabam favorecendo uma fatia importante também. Então, mas será que ela é uma porcentagem menor porque elas ainda têm medo de se expor, ou porque realmente é uma porcentagem menor? Porque falar que é uma porcentagem menor diante de uma comunidade tão grande que vem crescendo com o tempo, não sei. Eu acho que elas têm uma porcentagem menor dentro da comunidade. Eu acho que elas têm quanto você vai dizer que isso é um fator social ou não, não dá. Eu acho que não é nem falar que é um fator social, eu acho que elas têm medo de realmente bater no peito e assumir, porque a mulher, por si só o fato de você ser mulher, você já carrega um histórico, né, de provações todos os dias. Imagina, às vezes, uma mulher negra, mulher e lésbica, sei lá, entende? Assim, mas o que eu estou dizendo que é de coisas que às vezes pode variar, inclusive, de país para país, mas mesmo em país com uma maior abertura, o padrão se repete, entendeu? Pode ser social, pode não ser social. Estou dizendo só que é realmente menos comum, o que não significa que não precise ter uma representatividade. Tá? Então, talvez uma escolha de trazer esse pessoal seja realmente uma escolha marqueteira de tem menos pink money aqui, eu não vou pegar, tá? Não é que não seja importante. Talvez, quando favoreça até outras minorias dentro do LGBT, como homens trans, mulheres trans, acabe também indo para esse lado, até por ser menos comum e também por uma questão mercadológica.
é certo ou é errado, aí vai de cada um e vai da estratégia da empresa, se a empresa está só atrás do dinheiro mesmo, ou se a empresa quer fazer algo que venha trazer representatividade diferente. Né? Então, mas o ponto que eu quis colocar é do tipo, será que é menos comum você ter casais gays hoje? Porque realmente não é tão divulgado isso, sabe? Se de repente as marcas começarem a mostrar mais, será que não vão surgir, não vão dar voz a essas mulheres que às vezes têm vergonha, têm medo, têm, sabe, sofrem algum tipo de preconceito e preferem falar, não, sou mulher imaculada, vim a esse mundo para meu objetivo é outro. Então, será que será que se as marcas dessem voz a essas mulheres, será que elas realmente não teriam mais vontade de aparecer? Ou realmente elas são minorias, simplesmente são minorias, entende? É porque eu acho que a iniciativa não necessariamente tem que vir do mercado, mas das pessoas. Então, quando a gente começa a ter obras de arte, novelas, séries, que começam a englobar e dar representatividade a todo mundo, assim como a gente já falou, das pessoas da Disney, e as pessoas exigirem isso, com certeza o mercado se molda, entendeu? Talvez... Quando eu falo marcas, eu falo Globo também, eu falo Disney também, eu falo num todo, sabe? Tipo, será que não falta um pouco também das marcas no geral? Não tô falando só da, sei lá, da Nike, tô falando da Globo, pegar e colocar um casal lésbico para atuar e ser um sucesso. Romantizar também a história do casal lésbico, por que não, sabe? Por que não viver uma história de amor e colocar isso de forma romântica, como acontece da gente crescer vendo o príncipe e a princesa da Disney, a gente falar, nossa, sabe? Eu como cresci assim, falando, meu Deus, eu quero achar meu príncipe. E hoje a gente vê que, cara, olha o tanto que foi romantizada a princesa, olha o tanto que essa mulher sofreu, que ela teve que passar para ela, entende? Será que a vida de princesa é muito dura mesmo, né? Não é isso. Vamos começar a colocar o casal lésbico também, porque eu estou falando em nome da minha grande amiga, que ela passa isso para mim. Ela fala, cara, eu vejo que desde o início era muito comum a Vera Verão, era muito comum, sabe, sempre nesse estereótipo do homem. E nunca foi se falado da mulher. Quando a filha da Gretchen, eu esqueci o nome dela. A Tami, cara, sensacional. O histórico dela, que ela fez a novela, que ela pegou, aquilo ali foi muito legal naquela época. Mas por que parou naquilo? Por que parou na Tami? Por que não teve outra, sabe? Então, não, só que mesmo assim, isso. O Tami, ele não preenche o que você está falando aí. O Tami preenche como trans, né? Não é... Não todo. Eu tô falando assim, não só, eu falei do casal lésbico, mas eu tô falando muito também da mulher no movimento, né? Seja o viés que ela estiver. Eu acho que a gente tem que... Também a invisibilização das outras siglas, né? Que a gente sempre fala muito do gay, isso é algo muito histórico, sempre está presente o gay, e eu acredito que a gente na publicidade tem essa responsabilidade em desmistificar as siglas. Por exemplo, o bi, ele não existe, ele é só para safadeza. A mulher lésbica, ela também é só para ver homens se beijando, e a gente tem muito esse poder. Eu acredito que não é algo duplo, concordo em partes com os dois, mas eu acho que não só das mulheres se mostrarem mais. Sabe por quê? Porque a gente cresce dessa forma, a gente cresce sempre vendo o hétero. E a gente, quando é criança, a gente não tem, eu falo quando é criança porque é algo meu, né? A gente cresce tendo essa visão e a gente fica acanhado em se mostrar diferente porque a gente não vê outras pessoas como nós. Quando eu entrei na faculdade, foi que eu tive a percepção de ver outros gays, de ver LGBTs e perceber que eu não era o estranho. Então, tipo, eu tinha uma referência para além e ali eu conseguiria me mostrar, entendeu? Então, acho que é muito importante também que a gente tenha meios, mídia, publicidade, enfim, em que a gente tenha alguém para se espelhar, entendeu? Voltando com a Disney, porque vamos falar sobre Disney, nós temos agora a polêmica da Ariel negra. E aí você percebe a importância dela para uma comunidade. E aí tinha gente, que eu não quero polemizar, mas tipo, tinha gente, mas e as ruivas? Entendeu? Só que não percebe que já tinha uma personagem desde antes para elas se espelharem e que isso entra num viés totalmente diferente nesse sentido. Então, acho que a publicidade, a mídia no geral, ela tem muito essa função de desmistificar,
ela deveria ter essa função de desmistificar, que às vezes a gente apenas copia. Ah, o gay sempre foi assim, então a gente vai continuar replicando ele assim. A lésbica, ela foi assim, então a gente vai continuar replicando. E eu acho que a gente está muito nesse momento de mudar isso, de apresentar essas siglas de uma outra forma. Eu acho que tem Desculpa, Nathaniel. Eu acho que tem uma coisa também que sempre me vem à cabeça quando a gente entra nessa discussão, que eu acho que a gente, quanto sociedade, a gente tem uma repulsa muito grande do feminino, sabe? Eu acho que isso transpassa todas essas questões. A gente fala muito do machismo, né, quando a gente e do feminismo voltado à mulher heterossexual, mas quando a gente fala de feminilidade de uma forma geral, a gente percebe que a nossa sociedade ela tem essa repulsa para os outros corpos também. Então, a gente tem tanto preconceito, a gente pega tanto no pé do gay afeminado, porque a gente vê traços de feminilidade nele. A gente é tão maldoso com a travesti, com a mulher transexual, porque é uma mulher, né, que abriu mão dos seus privilégios enquanto homem. Olha, isso é muito forte. Para aceitar a sua feminilidade. E assim, eu pelo menos acredito que não é o que passa na minha cabeça, mas eu acredito que na cabeça de uma pessoa machista isso é um tremendo absurdo. Imagina você que coloca, né, o macho alfa lá em cima, que defende todas os traços, né, de personalidade e físicos masculinos como sendo melhores, ver uma pessoa que tinha tudo aqui em mão e abrir mão para, né, aceitar a feminilidade. Então, eu acho que o machismo ele é um problema social que ele abraça vários outros problemas, né, vários outros preconceitos. E quando a gente fala da lésbica ter menos espaço, quando a gente fala da lésbica sempre ser o fetiche do homem, quando a gente fala do gay afeminado ser piada, e também quando a gente fala, né, dos privilégios que o gay, que é mais masculino, tem dentro da comunidade, a gente está falando dessa aversão ao feminino. Então, eu acho que é importante a gente, né, ter isso em mente quando a gente traz outras dessas questões. Que o problema, um dos maiores problemas da nossa sociedade é que ela não aceita, né, dar espaço ao feminino, que ela não aceita ver o homem, né, em uma situação que não seja acima da mulher, da feminilidade. E aí, como a gente já está no finalzinho do tempo, claro que vocês não têm espaço para falar sobre isso que eu coloquei agora, mas eu já queria também que a gente começasse aquela última rodada, tá? Então, vocês podem comentar isso, podem trazer outras coisas, mas já dando aí as considerações finais de vocês, tá? Só para, rapidinho, complementar a fala do Jorge, inclusive estava no meu TCC, eu sou formado em design de moda, e o meu TCC foi a influência do homossexual efeminado no vestuário masculino, né? Então, eu trago que nós, gays afeminados, que dita a tendência e depois o homem usa como uma calça skinny. Enfim. E aí, Foucault fala muito bem disso, tá? Eu não sei mais ou menos como ele fala, mas Foucault, ele fala que o afeminado vem do efeminado, né? E porque o homossexual efeminado é renegado, porque tudo que vem do efeminino é rejeitado pela sociedade, é inferior. Então, tudo que vem da mulher, ela é inferior ao homem, né? Então, é uma palavra muito forte isso. E isso marcou. Por isso que o homossexual efeminado é mais renegado do que o homossexual padronizado, né? Porque o homossexual efeminado tem características femininas, e só por ele ter características femininas, ele é inferior ao homossexual, que acontece até na nossa própria comunidade, né? Do que o homossexual padronizado, barbudo, enfim, malhado e tudo mais. A gente, um exemplo, as próprias campanhas ditam isso. A gente não coloca dois casais de homossexuais afeminados tendo um bom relacionamento, né? Não, geralmente dois gays bem bonitinhos, vistosos, padrões, malhados, musculosos, enfim, né? Ou, se a gente pegar outra contrapartida, Gabi, pegar duas lésbicas masculinizadas, né? Enfim, elas talvez serão bem mais aceitas no mundo masculino com vários homens padrõezinho hétero top do que eu, por exemplo, afeminado, né? Porque ela vai sair da sua submissão de feminina, vai transparecer masculino, e tudo que é do masculino é top, né? É do bom, o homem é forte, então aquela lésbica, ela é forte, ela enfim, sabe de tudo, enfim.
né? Tudo aquilo que o machismo traz. Então, se a gente for fazer essas comparações, a lésbica masculinizada ela será mais aceita, né? Com homens héteros top, em compensação, o afeminado homossexual não. Então, acho que vai além do ser homem, não do ser homem, do ser mulher, do ser do gay, do ser lésbica, e sim das características comportamentais. Se eu tenho características comportamentais, dependendo do meu sexo masculina, né, eu sempre serei mais aceita. Agora, se eu já partir para feminina, minha filha, o rojão é mais embaixo. Se a mulher for mais delicada, é uma coisa. Se a mulher for mais robusta, é outro tratamento. É a mesma coisa quando vai para um LGBT. Isso é perfeito, Nathaniel, perfeito. É pauta, gente, é pauta pra caramba, pra gente falar assim, sei lá, a tarde toda, se a gente for parar para falar isso e analisar as marcas em cima disso, né? Principalmente a área educacional, que a gente tem muito, ainda sofre, né, um grande preconceito. Enfim, a gente precisa mudar isso, né? A gente tem um papel fundamental em começar a virar o jogo. E agora que a gente tem muito... Perdão. A impressão que eu tenho é que, tipo, a gente tem que ficar plantando isso, até que as pessoas que pensam diferente disso não existam mais, porque parece que a gente não consegue mudar uma mente mais aberta, mais normal, realmente consiga colocar isso em prática. Mas, assim, a gente vai fazendo um trabalho educacional, né? É um trabalho de formiguinha. E agora que nós, LGBTQIAP+, temos mais voz ativa, eu deixo uma colocação que eu adoro. Onde tem gay, tem paz? Não tem, porque antes a gente sempre cresceu muito naquilo de, vamos ser silenciados, e beleza, a gente ficava lá no nosso casulo. Agora que a gente encontra a nossa voz, a gente debate, a gente fala, a gente está presente em todos os locais, entendeu? Por isso que eu digo que onde tem gay, não tem paz. Não de uma forma negativa, mas trazendo para essa reflexão mesmo, sabe? Eu fico muito feliz de trabalhar numa empresa que se importa com isso, sabe? Assim, a gente vem modificando e dando voz a isso. O Jorge vem à frente disso com os meninos. Eu acho, cara, muito sensacional. E eu gostaria muito que as outras empresas pudessem, sabe, passar por essa transação, porque, querendo ou não, foi modificado. A Market for Edu não era assim. A gente foi entendendo o processo e isso foi sendo transformado. E é algo que todas as empresas deveriam passar por esse processo de transformação, sabe? De parar, olhar, avaliar e falar, cara, tá na hora de mudar, porque nós somos a voz do mercado, né? Então, se a gente não fizer diferente, vai ficar tudo igual. Exatamente. Eu acho que não me resta nada além de agradecer a todos vocês por estarem aqui. Eu acho que foi uma discussão muito, muito proveitosa. E, claro, se a gente continuar aqui, a gente vai continuar discutindo por horas e horas, porque eu acho que esse é um tema realmente que tem muito em que se aprofundar, né? Mas, de qualquer forma, agradeço a participação de todos vocês, Vinícius, Pamela, Gabi, Bruno, Priscila, Nathaniel. Acho que foi realmente muito proveitoso. Você que está nos assistindo no YouTube, se é a sua primeira vez aqui, por favor, se inscreva no nosso canal e a gente tem diversos outros conteúdos, como esse que você acabou de assistir, né? Tá o botãozinho aqui embaixo para você se inscrever. Se é a sua segunda vez, obrigado por voltar e deixa aqui o seu like, né? E acompanha os próximos conteúdos que a gente vai estar lançando. Esse é o Brain Talks e próximo mês a gente volta com um tema diferente, com a discussão tão calorosa e gostosa como essa que a gente acabou de ter. Vamos compartilhar, gente, vamos compartilhar isso aí, porque outras empresas precisam ter acesso a esse tipo de conteúdo para começar a mudar um pouquinho a cabeça. Verdade. Com certeza. Manda para todos os colegas de trabalho, manda para a avó, para o papagaio, para o periquito, para todo mundo começar a entender um pouquinho mais e a gente conseguir mudar esse cenário. Tá? Muito obrigada, gente, pela dedicação e pelo trabalho que vocês estão fazendo aqui. Maravilhoso, gostei bastante. Tchau. Tchau, gente. Beijo. Tchau, gente. Beijo. Obrigada. Não.